De forma prática, o que é eu receber então ou aceitar Jesus Cristo como meu Salvador único? É acreditar com toda a força interior, isto é, com a fé que Deus me concede, que sendo Jesus Cristo o Salvador, que Deus providenciou para mim, não existe além de Jesus nenhum outro Salvador, nenhuma outra maneira de eu ou de alguém ser salvo. A salvação é Jesus Cristo e somente Ele. Ele é o nome da nossa salvação. Pedro pregava isto: saibam os senhores de todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou na pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, de 10 a 12. Paulo estabelece esta verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. De forma prática, o que é receber e aceitar Jesus Cristo como meu Salvador suficiente? É acreditar com toda a força interior, isto é, com a fé que Deus me concede, que mexe com a minha emoção, que tudo que era preciso ser feito para que eu viesse a ser salvo ou salva, já foi feito por Jesus Cristo na cruz, de sorte que ninguém e nada mais podem fazer alguma coisa para me salvar. Em Romanos 4,25, o oráculo de Deus afirmou sobre Jesus: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Lá na Epístola aos Hebreus, nós podemos ler assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Da mesma forma, diz o texto, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Então, quando como cristão evangélico batista eu insisto em afirmar que Jesus Cristo é o meu Salvador único e suficiente, eu estou descartando a possibilidade da participação em minha salvação dos santos que estão nos céus, da Virgem Maria e da prática da caridade? Estou. Respeitando os nossos amigos católicos romanos e católicos ortodoxos, nós, os cristãos evangélicos, não cremos que os santos que estão no céu possam fazer alguma coisa pela nossa salvação. E, da mesma forma, não pode a amada pessoa de Maria. Diferentemente dos espíritas kardecistas, nós cremos que ninguém pode ser salvo ou salva por fazer caridade. Se não fosse assim, para que Jesus teve de vir ao mundo, apontar-se como se apontou como sendo o único caminho, a única verdade, e morrer numa cruz por causa dos nossos pecados? Cremos, ensinamos e confessamos que ninguém, além de Jesus Cristo, pode salvar a mim e salvar a você. Eu não posso me salvar pelos meus esforços e práticas religiosas, pois só o Senhor Jesus foi à cruz pagar pelos meus pecados. Por isso, só Ele é quem me purifica dos meus pecados. Só Ele é quem pode ser chamado de Redentor, de Salvador. O Senhor Jesus diz isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Pedro pregou em Atos 4,12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou na pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Lá em Atos 4:11 e 12 já dito. Mas como sou eu e você quem escolhemos aceitar ou não a Jesus? Como sou eu e você que temos de nos arrepender dos nossos pecados para recebermos o perdão de Deus? Isso não quer dizer que então a salvação está dependendo do meu e do seu esforço pessoal também? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, eu e você somos os que aceitam ou rejeitam a mensagem de Jesus Cristo.
Só que esse livre-arbítrio, isto é, esse direito de escolher ou não, esse direito de aceitar ou de rejeitar Jesus Cristo, é um direito que eu e você temos porque Deus nos deu. À luz disso, a salvação é toda uma obra de Deus. Quando eu e você respondemos a Deus, nós estamos usando de um direito que por Ele nos foi dado. Isto é, esse direito não é algo que eu e você tenhamos conseguido por nós mesmos. Também eu e você devemos aprender que não há como escolhermos o Evangelho e nos arrependermos dos nossos pecados sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Jesus afirma lá em João capítulo 16, dos versos 7 a 14, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, Jesus continua a dizer aos seus discípulos, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, falando sobre o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então é uma ação do Espírito Santo a nossa conversão, nos convencermos que precisamos de Jesus Cristo. Termos na mente que nós precisamos na salvação de Deus e da sua graça é uma obra do Espírito Santo de Deus. É preciso pensar que o que nos leva a Jesus Cristo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, conforme explicou o apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Enfim, a salvação é toda uma obra da misericórdia e da graça de Deus. Existem grupos que, se identificando como evangélicos, ensinam que uma pessoa, para ser salva, tem que deixar de fazer isso, fazer aquilo, tem de viver dessa ou daquela maneira. Como conciliar isso com o que foi dito até agora? Isto é, de que a nossa salvação é um ato da graça de Deus sobre nós, totalmente dependente dele e não dependente do que fazemos. Na verdade, não há como conciliar. Esses grupos estão querendo um novo nascimento, a conversão, sem ter na mente, no coração, na vida, aquele que leva alguém a nascer de novo. Nós não podemos nos tornar pessoas regeneradas para sermos pessoas salvas. Nós nos tornamos regenerados, diferentes, porque somos pessoas salvas. Não podemos nos santificar para sermos salvos, mas nós nos tornamos separados ou santificados para buscarmos ser santos no sentido do termo da estatura do varão perfeito, de forma a vivermos coerentemente como pessoas que em Jesus Cristo nasceram de novo ou ressuscitaram para uma vida nova. Aí sim. Mas quando a Bíblia diz para seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, está lá em Hebreus 12 a 14, ela não está, nesse caso, ensinando que a salvação depende do nosso esforço pessoal em sermos pessoas santas, porque sem isso não poderíamos ser salvos. O que a Bíblia está ensinando quando diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, como está na NVI, ou seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, revista e corrigida, explica-se com os dois versículos anteriores desse texto, o 12 e o 13, onde nós lemos: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Como assim? Nós sabemos que ser santificado, ser santo ou santa, na linguagem bíblica, significa ser ou estar separado, separada por e para Deus. Após ter os meus pecados purificados pelo sangue de Jesus, conforme a 1 de João 7, que é uma outra maneira de dizer que estou salvo ou salva pelo que Jesus fez na cruz por mim, eu então estou santificado ou santificada por Deus. E após isso que então recebo de Deus as condições para seguir esse caminho da santificação. E aí eu tenho condições de lutar para ser uma pessoa forte espiritualmente, que tenha condições de não vacilar na caminhada cristã, fazendo com que os meus caminhos, isto é, a minha maneira de viver, sejam retos, corretos, porque fazendo assim é que eu serei instrumento de Deus para fazer das pessoas que estão aleijadas na alma serem curadas.
Ora, não buscando esse caminho, que é a busca do viver em paz com os outros e viver as obras da santificação, eu não verei a Deus. Isto é, eu não poderei ter comunhão com Ele, sentir a sua mão na minha vida, a sua presença e assim ser alguém abençoado, firme, sem vacilar, e que então possa abençoar aos outros. Ser instrumento para a cura de almas aleijadas que vão precisar ver Deus em mim. É isso que é buscar o caminho da santificação. Então é possível alguém ser salvo ou salva e não priorizar em sua vida a busca do caminho da santificação? Isso é meio esdrúxulo, mas a resposta é sim, porque a salvação é pela graça de Deus. E a palavra graça usada em relação à graça de Deus significa receber de Deus o que não merece, o que nada fez para receber. É verdade. Eu posso ser salvo ou salva e não ter como prioridade o buscar o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, porque o não ver a Deus aqui não é o chegar ao céu, o não chegar ao céu após deixar esta vida terrena, mas é o ver a Deus no sentido de senti-lo nos usando, quando como salvo eu ajo dessa forma, isto é, não priorizo essa separação, essa santificação que tenho de Deus e em Deus, eu me torno numa lâmpada que não ilumina, em um vidro com o nome de um importante remédio, mas que está vazio. Ou usando a linguagem de Paulo, eu fico vazio do Espírito Santo. E aí, nesse caso, quem poderá ver a Deus por minha causa? Ninguém. Que se estabeleça, então, que a santificação começa com a experiência da salvação e não antes dela. A santificação não vem antes da salvação. Nós somos salvos para sermos santos e não santos para sermos salvos. Ao aceitarmos Jesus Cristo, nós somos separados por Deus, isto é, somos então santificados. Mas isto é sempre uma consequência por termos aceito o senhorio absoluto de Jesus. Por não entender dessa forma expressões bíblicas como essa que está na carta aos Hebreus e que há pessoas na cristandade, que em busca da salvação se isolam do mundo, tornam-se ascetas, achando que dessa forma tornar-se-ão santos e poderão ver a Deus.